O Sasuke agora virou uma árvore em Boruto Tsubblue Vortex. E o principal responsável por isso, a gente já tem até uma foto suspeita. O Cold com o exército de garras sujas dele. Mas se outra pessoa tem culpa no cartório pelo que aconteceu com o Sasuke? E se o Boruto foi o responsável por fazer o Sasuke ser mordido pelos garras sujas? Vem comigo porque essa teoria vai contra tudo o que você imaginou sobre isso até agora. Estranhos. Peter aqui. No início desse vídeo, provavelmente você deve ter visto um anúncio pulado depois de 5 segundos, né? Eu sei, pô. Sei que você não gosta, eu também não gosto, mas a razão de rolar tanto anúncio nas redes sociais hoje em dia é um só, porque eles funcionam. Nenhuma empresa ia ficar dando dinheiro pro YouTube se não tivesse retorno. Você tem que ser louco, né? E sabe o que você tem a ver com isso tudo? É que dá pra ganhar uma boa grana sendo o profissional que coloca esses anúncios no ar, o gestor de tráfego. Se você for iniciante, você pode cobrar uns R$500 por contrato e facilmente você consegue atender 10 clientes. Faz as contas aí, 10 vezes 500 dá R$5.000 por mês. Tá bom pra quem tá começando, não tá? Na Cyberclass tem uma trilha completa de conteúdo para quem quer se tornar gestor de tráfego e ela custa só R$29 por mês no plano anual. Corre no primeiro link da descrição e faz sua assinatura. Galera, os mistérios do que rolou durante o período de time skip estão sendo revelados um a um. Uma das coisas que a gente mais queria saber era o paradeiro do Sasuke, né? E tá aí. Agora a gente sabe, virou uma laranjeira. Às vezes a verdade dói, né? Mas a verdade pode ser mais dolorosa do que essa, porque na real a gente não sabe exatamente as circunstâncias que levaram o Sasuke a se ferrar desse jeito. Porra, virou uma trepadeira. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês qual foi o papel do Boruto nessa história toda. Então metralhe esse like com raiva, ok? Não com raiva não, né? Pode ser mais gentil. Mas o que a gente sabe é o seguinte, galera. O Boruto começou a ser caçado pelo mundo todo e o Sasuke foi junto com ele pra fora da vila, fugiu da vila com ele, né, pra ajudar no treinamento dele, ou seja, o Sasuke aceitou treinar o Boruto. Aí 3 anos se passam e a gente descobre que o Sasuke não tá nos melhores dias dele, né? Ele tá preso numa árvore, ainda vivo, né, mas sem consciência. Ele seria mais ou menos um bom Sasuke, né? Bom, e como é que isso aconteceu de fato? Ainda não dá pra cravar, mas tem algumas peças nesse quebra-cabeça que a gente já tem. Eu gosto disso, pra caramba, né? A gente já sabe que os garras sujas, né, que é aquele exército das partes do Jubi que o Cold controla, quando mordem alguém, fazem uma árvore crescer ao redor da pessoa. Bacana. Pô, você não sei, é bacana você tá dentro de uma árvore? Então, na boa, é mais do que claro que em algum momento o Sasuke levou uma mordidoquinha, né, desses bichos feios aí, em algum momento desses 3 anos em off. Tava lá os 3 anos, aí foi lá algum desbinhoque, né, no Sasuke, pof, né, virou um bom Sasuke. Outro ponto que a gente já sabe é que o Boruto e o Cold se enfrentaram um ano depois dele ter fugido da vila. E aí, depois disso, eles não se encontraram mais. Então assim, se o Cold encontrou o Boruto, ele encontrou o Sasuke. Os dois estavam juntos, ou não é? Nesse caso, é muito provável que foi nesse encontro que o Sasuke levou uma mordidoca e virou uma pitangueira. Isso é o que a gente sabe até agora, ok? Respira. Pegou a pipoquinha? Né? Tá entendendo até agora, né? Eu até já fiz uns vídeos, né, sobre esse tema e eu sempre disse que o que eu achava que tinha rolado era Cold apareceu com os garras sujas, Sasuke mandou o Boruto fugir e ficou segurando o Cold pra dar tempo do Boruto meter marcha. Mas aí ele seria mordido por um dos garras sujas enquanto enfrenta o Cold. Era isso que eu achava que tinha rolado. Só que eu dei pensando nesses últimos dias e se teve algo a mais que isso? Porra, galera, presta atenção. Presta atenção! Vocês ficam meio aéreo, né? O que levanta essa dúvida em mim é o jeito que o Boruto tá agindo esse tempo todo agora que ele voltou do time skip. Olha como é que ele tá. Você nunca suspeitou disso? O jeito dele agora tá completamente diferente do Boruto que a gente conhecia antes do time skip. Como é que ele pode ter mudado tanto assim, né? Mesmo depois de sofrer com o mundo inteiro se virando contra ele no último capítulo do pré-time skip, né? Ele ainda conseguiu levantar a cabeça com determinação e sorrir. O Boruto atual é poucas ideias, sabe? Ele não quer que ninguém faça ele rir. Ele é gótico, né? Coisa louca, né? Ele é emo, né? Coisa louca. Não brinca, não. Ele tá sendo construído cada vez mais como um personagem trágico. Ele era pra pintar os olhos de pretinho, cabelo pro lado, assim, tipo Justin, né? Pô, ia ficar bonitão. Mas tem 2 pontos principais que me fazem botar fé que o Boruto tem algum tipo de envolvimento com o que rolou com o Sasuke. No capítulo 4 de Tsubblue Vortex, a gente conhece os egos do Jubi, né? Que são basicamente formas evoluídas dos garras sujas baseadas nas pessoas que viraram árvore lá e que são alimentados pela consciência que o Jubi tá criando. E entre esses egos, a gente viu que tinha um que claramente era a representação do Sasuke ali. Tava claro que era o Sasuke ali. E quando o Boruto viu esse ego, a aparência do Sasuke, ele ficou em choque. Ele ficou encarando ele até demais, se preparou pra lutar.
apesar do sapinho no ombro dele ficar mandando ele meter marcha dali, né, pô, sai fora. E o Boruto ficou insistindo em bater de frente com esse bicho lá com a cara do Sasuke, ele queria ficar lá, né, pô, imagina, tu ficar encarando, um bichão com a cara do Sasuke, como se ele quisesse realmente muito resolver um assunto inacabado, sabe, como se ele quisesse desesperadamente resolver algo que ele causou. Tava lá encarando aquele bicho feio com a cara do Sasuke. Se a gente via como o Boruto age com o Cold, a gente vai notar uma diferença. Apesar do Cold ter sido responsável direto por transformar o Sasuke numa goiabeira, né? O Boruto não age como se estivesse querendo se vingar do Cold. Estranho. Claro, o Boruto é bem agressivo com o Cold, eu sei disso. Até várias vezes ele vai pra matar o Cold, né? Tá mais alertando sobre os perigos do Jube do que realmente se vingando do que rolou com o Sasuke. Fora que tem todo o plano dele de querer fazer com que o Cold batesse em retirada. Mas quando o Boruto vê o ego com a cara do Sasuke, o comportamento dele muda, né? Tudo parece muito mais pessoal. É isso que eu tô... Essa era a palavra, né? Como se ele estivesse vendo ali o rosto que faria ele se lembrar dos pecados dele. Eu tô tentando guiar vocês pra minha teoria. Presta atenção, não foge não, presta atenção. O outro ponto é a forma como ele tratou a Sarada quando chegou na vila. Não sei se vocês lembram, mas o Boruto ele faz uma baita entrada triunfal em Konoha. Ele chega salvando a Sarada, pisando na cara do Cold como se ele fosse um carpete feio. Feio ele é, mas pô, um carpete, né? Só que se você reparar, quando o Boruto fala com a Sarada, ele é muito breve, ele é frio, sabe? Ele é distante. É como se fosse um hater falando com... Não, o hater é mais... O hater é gente boa, né? E ele em nenhum momento ele olha realmente na direção da Sarada. Percebe isso? Ele não olha a direção dela. Ele evita olhar nos olhos dela. Quando você fala com alguém, tô falando pra vocês têm que olhar no olho da pessoa, isso passa confiança, ok? Lembrando, o Boruto sabe que a Sarada é uma aliada. O Boruto sabe disso. Eles são melhores amigos e eles não se veem há 3 anos. Porra, você acha que ia ser aquele tipo de olhares, né? De embate de olhar? Esse comportamento todo distante do Boruto é muito estranho. É um comportamento distante pro que ele deveria ter de afeição pela Sarada e tal, né? Porque se a gente for ver o Boruto interagindo com os outros personagens, é uma coisa completamente diferente. O Boruto chega a falar com o Shikadai e com o Kawaki no capítulo 3. E apesar dele não ser o cara mais amigável do mundo com eles nessa interação, é totalmente diferente da interação que ele teve com a Sarada, em que ele se recusou a olhar nos olhos dela. Não olho, não quero olhar, né? Até com o Kawaki, que basicamente ferrou a vida do Boruto, ele foi mais caloroso do que com a Sarada. Porra, galera. Isso, pra mim, revela um sentimento de culpa do Boruto, né? Afinal, pô, pensa. Por culpa dele, o pai da Sarada, que tá ali, que ele tá não querendo encarar, né? Que só foi ajudar o Boruto porque ela pediu, agora tinha virado uma pereira. Porra, vai olhar pra filha do cara. Porra, peraí, pô. Teu pai virou uma pereira por causa de mim. Como é que eu vou olhar pra você? O Boruto não olha nos olhos da Sarada porque ele não tem coragem de fazer isso. Dói aqui, não é power, é força do amor. Lembra da Ribriane? Desculpa, mas eu veio na minha cabeça. Mas como que o Boruto poderia ser responsável por isso? Eu vou responder, não é pra você responder não. Bom, a resposta é simples. Momoshiki, esse chifrudo, cara, ele é um agente do caos, ele só quer ver o circo pegar fogo. E pior, ele não é exatamente muito fã do Sasuke, vocês sabem disso. A gente sabe que o Momoshiki não pode mais usar o corpo do Boruto pra reviver, porque ele teve que sacrificar o progresso do karma dele lá pra reviver o Boruto naquela situação lá. Só que esse safado ainda pode tomar o controle do corpo do Boruto quando ele quiser. A gente viu que ele fez isso pra absorver a sombra do Shikamaru e deixar o Kawaki fugir. Tudo pra fazer o circo pegar fogo. Então pode ser que, sim, o Koji apareceu pra se vingar do Boruto, o Sasuke se preparou pra abrir uma brecha pro Boruto fugir, mas aí o agente do caos, esse safadão aí, né, pode ter entrado em ação e nisso ele pode ter atrapalhado o Sasuke, fazendo ele ser mordido por um garra suja. Isso faz sentido com o personagem do Momoshiki, porque se tem uma coisa que ele gosta de fazer é atrapalhar. Se você não puder ajudar, atrapalhe. Momoshiki Lispecto 2023. Isso também explicaria outra coisa. O Boruto não tá usando o karma. Percebe? Pode uma coisa dessa? Não pode, né? A ativação do karma por si só, galera, já aumenta em muitos atributos físicos do Boruto. Ele deveria estar usando isso, né? Se ele aumentaria os atributos dele físicos, deixaria as batalhas dele muito mais fáceis. Como é que ele não vai usar isso? Claro, a gente pode usar o argumento que ele não usou porque não precisou. Você pode usar isso. E realmente a gente viu contra o Cold lá que ele não precisou de karma pra dar uma surra histórica nele. Solou o Cold na forma base dele sem dificuldade. Só que quando ele se deparou com os egos, o Boruto já estava sendo mais pressionado. Preferia até pedir ajuda pro Cold do que ativar o karma para ter alguma vantagem na batalha. Aí, eu empiezo a pensar, né? Caramba, misturei tudo. Mas assim, galera, depois do que ele supostamente teria feito com o Sasuke, o Boruto ficaria traumatizado com o uso dos poderes de Otsutsuki dele,
Principalmente o Karma, que é o selo que mantém o Momoshiki ali. Ele pode ter decidido não usar mais o Karma de forma a não correr o risco do Momo sumir de novo. Isso faria um paralelo muito legal com o Naruto. Para e pensa, o Naruto ele se descontrolou na luta contra o Orochimaru lá no começo do Shippuden, né? E usou o manto de 4 rabos do Kurama. Pô, maneiro demais aquela cena foi top. Nisso ele acabou machucando a Sakura. Quando o Naruto viu isso, ele ficou em choque. E ele prometeu que nunca mais usaria o poder da 9 caudas. Outro paralelo interessante é com o Kawaki. Apesar de odiar os Otsutsuki, o Kawaki também é um Otsutsuki. Só que ele agora tá batendo no peito lá e dizendo que vai usar os poderes dos Otsutsuki pra matar todos os Otsutsuki. Se essa teoria for verdade, a gente tem um contraste interessante entre esses dois. Um que vai usar os poderes dos chifrudos para alcançar os seus objetivos e o outro que só usaria esses poderes em último caso. O Boruto lutaria para manter a humanidade dele até onde fosse possível, sabe? Não querendo se entregar a ser aquilo que machuca os amigos dele. Isso também se conectaria com a fala do Boruto lá no primeiro capítulo do mangá, né? Daquela visão do futuro, com Konoha destruído. Eu ainda sou um ninja. E se liga, dia 14, quinta-feira agora, vai ter uma live aqui no canal do Inet com todos os lançamentos nerdísticos de 2024. Vai ser insano a gente estar junto, trocar uma ideia de tudo que vai rolar em 2024. Vou falar tudo sobre o Imagine Land, que é o evento nerd do Inet, que vai acontecer em João Pessoa. Vou liberar pra vocês entenderem tudo que vai acontecer lá. Vou falar pra vocês os primeiros talents que vão chegar lá. Cara, olha, essa live vai estar muito, muito insana. Então não deixe de comparecer nessa live, que ela vai estar muito insana a gente poder trocar uma ideia. Vou deixar ela aqui agora pra você já tocar e já marcar o lembrete, ok? Aqui dentro do YouTube mesmo, você não precisa nem sair, olha aqui, ó. Pronto, só tocar aqui agora e marcar o lembrete da live. Conto com você nesse dia e já comenta, vai participar dessa live, que vai ser legal pra caramba a gente estar junto. Vamos conversar sobre muita coisa nerdística, né? Vocês têm que apoiar evento nerd raiz. Imagine Land é evento nerd raiz. Tamo junto pra caramba, galera. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu! Uhul!